meu coração. Começando mais um 107 Podcast, eu sou o Ângelo Berg, muito bom ter você aqui com a gente, muito bom saber que você está acompanhando os nossos conteúdos e compartilhando os nossos conteúdos aí com seus amigos. Hoje tem um grande amigo nosso aqui de longa data, Arthur Rodrigues, cineasta, professor de cinema, gente boa, botafoguense. De coração, Botafogo. De coração, muito gente boa. E vai me acompanhar aqui nesse bate-papo com uma outra figuraça aqui da Tijuca, no Rio de Janeiro. Fisioterapeuta, já virou meu amigo. No final do ano passado, em 2022, eu tive um problema cardíaco seríssimo. Fui indicado pelo meu cardiologista a procurar uma clínica de reabilitação cardiorrespiratória. Procurei, encontrei Leonardo Alves, essa figuraça aqui na minha frente de olhos verdes, que chegou para mim e falou assim, vamos tratar esse negócio aí que você vai ficar bom demais. Eu falei, deixa comigo. Leonardo Alves, muito obrigado por vir participar do 107 Podcast, esse conteúdo que a gente está trazendo aqui de tudo para as pessoas, tudo que a gente puder trazer de informação a gente quer trazer. E muito obrigado por ter vindo aqui participar com a gente. Queria que você se apresentasse, né, todos os seus desenrolasse aí, todos os seus cursos e todas as suas especializações na área da fisioterapia. E a gente vai gastar aí 1h20 aí batendo um papo aí sobre tudo e sobre o que a gente pode trazer para as pessoas. Obrigado. Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui nessa mesa tão especial para a gente poder falar um pouquinho que é da minha paixão, que é fazer a fisioterapia cardiovascular. Tá? Todo mundo está acostumado a falar de fisioterapia e relacionar com osso e músculo. Sim. Do aparelho locomotor, né? Ou problema de coluna, de joelho. Não é o meu caso. Eu trabalho fazendo reabilitação cardíaca e eu também tenho especialidade de reabilitação respiratória. Tá? Então, eu já tenho 20 anos de formado, estou aí na profissão. Tenho uma clínica de reabilitação cardíaca e reabilitação pulmonar. Uhum. E aí eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa modalidade da fisioterapia, dessa especialidade da fisioterapia que não é tão conhecida pela maioria e que faz muita diferença no tratamento do paciente. No final da minha cirurgia, quando eu estava no processo lá de recuperação, o cardiologista até falou comigo que você vai ter um pouco de dificuldade de encontrar uma clínica de reabilitação cardiopulmonar, porque ainda parece que é um processo e as pessoas ainda não buscam. Por que acontece essa dificuldade hoje? Mas antes disso, eu queria te perguntar o seguinte, as pessoas fora da recuperação da recuperação respiratória, as pessoas sabem respirar de uma forma comum, de uma forma geral? Assim, de uma forma geral, todo mundo aprende a respirar quando nasce. Mas aquela respiração, aquela curtinha. Mas aí a gente tem que pensar sempre, quando a gente está conversando e falando de a pessoa respirar direito ou não, a gente tem que ter uma avaliação mais ampla, que às vezes aquele indivíduo ele não faz uma respiração mais diafragmática ou uma respiração mais longa, porque ele tem algumas alterações, tá? Essas alterações, ela pode vir desde a parte nasal, com obstrução, que aí você tem uma dificuldade da respiração nasal, você pode ter alguma disfunção do diafragma e modificar. Logicamente, se a gente for colocar um indivíduo como perfeito, a respiração perfeita seria puxar pelo nariz para poder aquecer, umedecer e filtrar. Usa o diafragma, que o coração está repousado sobre o diafragma, puxa lentamente por ar entrar e o ar sair. Tá? Isso é ideal. Mas lembrando que o indivíduo ideal não existe. Então, como ele não existe, às vezes vão ter algumas complicações que a respiração vai estar adaptada àquela necessidade do indivíduo. Tá? Muitas das vezes eu vejo a pessoa querer mudar o padrão respiratório do paciente, mas não viu que aquele paciente tem algumas obstruções que você não vai conseguir fazer o que você quer. Uhum. Então, uma avaliação para você poder melhorar a respiração, e isso eu estou falando tanto no atleta, como eu posso estar falando de um paciente com uma insuficiência cardíaca, um paciente com uma doença pulmonar obstrutiva crônica, então, e aí entra muito na parte técnica,
a gente tem que analisar para saber aonde que a gente quer melhorar. Será que aquele meu paciente tem alguma fraqueza na musculatura, tem alguma obstrução de via aérea? Tudo isso faz parte do indivíduo. Então, o ser humano não é matemático. Tá? Então, a gente tem que olhar ali e ver que um é diferente do outro. Entendi. E qual que é a diferença entre fisioterapia cardiorrespiratória e a fisioterapia... Não, cardio e respiratória, né? Porque, deixa eu meter aqui. Eu fiquei curioso com essa questão. Cardiorrespiratório não é uma coisa sistêmica única, ou não? Não. Se a Você vai separar. Se a gente for falar assim, então tem que falar cardiorrespiratória e muscular. Porque quando a gente vai falar de fisiologia, a gente tem que fazer a captação do oxigênio, que é pelo pulmão, transportar esse oxigênio até o músculo, que quem faz é o coração, é o sistema vascular, para ser aproveitado no músculo. Se eu junto esses dois, respiratório e cardio, então tem que juntar músculo também. Isso é uma engrenagem. Existe até dentro da ciência a capa de um livro de fisiologia que é a engrenagem do sistema respiratório com o sistema vascular e o sistema músculo-esquelético. Tá? Então, as patologias que envolvem o sistema respiratório não são as mesmas patologias que envolvem o coração. Então, você não ia precisar ter um cardiologista ou um pneumologista. Você ia ter um cardiopneumo, tá? E você não tem um cardiopneumologista, porque as patologias elas são muito específicas. E o tratamento da fisioterapia, tá? Que seria a fisioterapia? Seria tratamento através de recursos físicos, incluindo o exercício. Tá? Então, a gente vai reabilitar, vai tratar esse paciente, não só reabilitar, tratar através do exercício. E aí eu preciso conhecer qual é a doença cardiovascular, que existe milhões, para eu poder tratar cardiovascular. E não necessariamente eu preciso conhecer também as doenças respiratórias, que são outras doenças, outros tipos de tratamento, também com exercício, mas com modalidade de exercício, foco e objetivo diferente. Então, eu não gosto de juntar fisioterapia cardiopulmonar ou fisioterapia cardiorrespiratória. Eu falo de fisioterapia cardiovascular e falo da fisioterapia respiratória, separado. Ah, mas o sistema conversa. O sistema conversa com a parte neurológica, com a parte músculo-esquelética também. Claro. E mesmo sendo... Eu preciso fazer um atendimento, um acompanhamento cardiorrespiratório ou principalmente respiratório, somente quando eu tenho eu sou atleta. Eu sou um atleta, eu participo de competições, por exemplo. Eu posso fazer um acompanhamento respiratório somente para esse caso ou eu preciso de uma indicação médica? Então, eu estou habituado a lidar com atleta também. Eu trabalho com alguns atletas de UFC, de natação, de vôlei de praia. E o que eu faço? Aí eu faço um trabalho de exercício respiratório. E o trabalho de cardio é feito para o preparador físico dele, um profissional de educação física, que o profissional de educação física ele é voltado para indivíduos saudáveis, tá? E o fisioterapeuta vai voltar quando tem alguma doença envolvida. E a gente entende que quando eu estou trabalhando a parte respiratória, o seu organismo ele não é burro. Ele entende que é mais importante você respirar do que correr, do que dar um chute, do que dar um soco. Então, quando a sua musculatura respiratória, que quem coloca o ar para dentro do pulmão são os músculos, que vão puxar a caixa torácica e negativar a pressão para entrar. Quando essa musculatura ela começa a fadigar, seu organismo é burro. Ele começa a fazer diminuição do fluxo sanguíneo, que deveria estar indo para as pernas e para o braço, que estão em atividade, para desviar o sangue para a musculatura respiratória. E aí o atleta ele acaba cansando precocemente. Sim. E ele não consegue desempenhar aquela atividade com tal precisão de coordenação motora e potência. Então, quando a gente soma todo o trabalho que ele tem, também o trabalho da musculatura respiratória, eu consigo ter resultados melhores. Inclusive, resultado de recuperação no meio de uma luta de MMA. Tá? No meio de uma luta de MMA, tem aquela trocação intensa, ele vai fadigar, ele afasta quem treinou a musculatura respiratória, vai recuperar mais rápido e vai conseguir
fazer essa diferença. E lembrando, quando a gente fala de atleta de alta performance, os detalhes são o que fazem campeão. Sim. Tá? Então, que nem eu estava conversando no outro podcast com a Mariana Brochado, que ela falou, cara, na natação são milésimos de segundos que coloca um cara na Olimpíada, eu tiro ele da Olimpíada. Sim. Ou que coloca ele como campeão, não. São milésimos de segundos. É um fôlego a mais que coloca... Então os detalhes que vão fazer o campeão. Então, quando eu consigo associar essa parte respiratória, lógico que não é ela sozinha, mas é um detalhe a mais que eu estou tomando cuidado para fazer meu campeão. Mas aí é uma curiosidade. Existe o paciente criança ou não? Esse é um problema que aparece no adulto. Não, existe paciente criança, sim, tanto com cardiopatias como com pneumopatias, doença no pulmão, mas são fisioterapeutas especializados para a área pediátrica. Para a área pediátrica. É a mesma coisa. O cardiologista que trata de adulto não é o mesmo que trata de criança. Você tem um cardiopediatra, tá? Tem um pneumopediatra, que aí vão ter o foco específico para a criança, para tratar tanto doenças congênitas. Congênitas são que nascem com aquela alteração, entendeu? Ou alguma doença adquirida por alguma complicação. Então, você tem os especialistas também em pediatria, como tem em neopediatria, que aí a gente trabalha neopediatra já dentro do hospital. Então, o fisioterapeuta ele pode atuar intra-hospitalar, dentro do hospital, ou fora do hospital. Fora do hospital, ele pode atuar em clínicas, ambulatórios ou em domicílio, tá? Para tratar essas alterações. Eu não sou especializado em pediatria, tá? Apesar de já ter trabalhado uma parte da minha vida dentro de um CTI pediátrico, mas o meu foco de formação toda foi voltada para o adulto. A gente está falando assim, nossa cultura ocidental, a gente olha para a cultura oriental e eu tenho a sensação, né, como leigo, que existe uma valorização muito maior na cultura oriental para a questão respiratória. Eu não sei se isso é verdade ou se não é, mas é a impressão que eu tenho, que ensina-se as crianças a respirar de uma forma melhor, de uma forma natural, ou através de yoga, sei lá, entendeu? De tai chi. É fantasia isso? É muito romantismo isso? Ou isso você acha que procede realmente? Eu não conheço a parte de medicina oriental, tá? Mas que a gente consegue algumas regulações com a respiração, a gente consegue até algum tipo de respiração para melhorar o controle da pressão arterial, a gente consegue fazer uma ativação de alguns mecanismos autonômicos no nosso corpo através da respiração. E uma criança desenvolve isso normalmente se tiver orientação adequada. Sim, eu acredito que sim. Não tem experiência, tá? Não posso afirmar, não tem experiência, mas que há uma influência na saúde geral e a respiração, com certeza tem. E o Cardiocast, fala um pouquinho para nós desse seu projeto sobre a respiração no podcast, na internet. Como é que vai acontecer esse seu projeto? Na verdade, isso daí é um projeto que eu tenho que está entrando em atividade justamente porque as pessoas elas não conhecem muito essa área da fisioterapia, que seria a fisioterapia cardiovascular. Tá? Então, se a gente for colocar no Brasil, nós temos reconhecida mais ou menos entre 75 e 80 clínicas de reabilitação cardíaca no Brasil inteiro. Essa quantidade não dá. Cara, é muito pouco. Essa quantidade não atende nenhum por cento da população que necessita desse tipo de serviço. Nossa. Tá? E o serviço público oferece de alguma forma isso? O serviço público, aqui no Rio de Janeiro, nós temos 3 ou 4 que oferecem, mas eles são muito pequenos. Ele não consegue atender uma quantidade da população adequada. Tá? E mesmo no privado, também é difícil encontrar. Então, o que a minha ideia é com esse projeto do Cardiocast? Eu passar algum conhecimento para as pessoas tomar iniciativa para aprender um pouco mais dessa área. Porque hoje se discute, se fala tanto
que o exercício é um multicomprimido. A gente consegue tratar com exercício diversas doenças, como doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças metabólicas, como diabetes. A gente consegue influenciar na depressão com o exercício físico. Tá? Agora mesmo, no próprio... Acabou ontem, o American College of Cardiology de 2023, o congresso, que eles incentivam o exercício físico para pacientes cardiopatas com diversas patologias que antigamente não era aceitável fazer exercício. Você deve lembrar naquela época que as pessoas infartavam e não podiam pegar peso, não podiam fazer nada. Eu me lembro quando o teste de Cooper foi introduzido no Brasil e tinha um jornalista, Werneck, que era um adepto muito sério do teste de Cooper, e a discussão era essa. Mas o cara vai infartar correndo. Aí ele falava, me lembro que era a discussão, imagine quantos vão infartar porque não correram. Né? A questão era essa, então, porque não fazem nada, né? Antigamente era aquele paciente tem uma insuficiência cardíaca, tem um infartou e tudo, não pode carregar peso, não pode fazer nada. Vai jogar xadrez. Então eles acabavam piorando o quadro dele dentro de casa. Claro. Hoje em dia, as pessoas infartam e voltam a trabalhar. Sim. Infartam e voltam a fazer atividade física. A gente sabe que o exercício ele faz parte do tratamento, não é uma opção, ele é parte do tratamento, tá? E a mesma coisa, tipo, você toma um remédio para pressão, para baixar a tua pressão. Você para com o remédio, a tua pressão volta a aumentar. Você faz o exercício físico para reduzir as complicações cardiovasculares. Se você parar de fazer exercício físico, a chance aumenta de ter algum efeito, alguma intercorrência cardiovascular. Não é vacina, que você toma vacina uma vez e fica imunizado para sempre. Tudo bem, essa filosofia que a gente tinha antigamente, que tomou a vacina uma vez, fica imunizado para sempre. Eu fiz exercício uma vez na minha vida, eu estou imunizado para sempre. Não. Lógico que a gente fala, tem uma memória do exercício físico que vai facilitar você na prática do exercício. Mas o risco cardiovascular, quando você para de fazer exercício, ele aumenta. Tá? Então, o exercício ele tem que ser contínuo. Na reabilitação cardíaca, nesses pacientes que sofreram um ataque cardíaco, um infarto, alguma coisa, o que acontece? Ele vai para a reabilitação cardíaca, a gente preconiza entre 3 a 4 meses para a gente ver esse coração, como ele vai se comportar nesse período, se não teve sequela causada pelo infarto, que matou o músculo do coração. Quando a gente fala infarto, é quando você tem morte da célula do coração, do músculo do coração, e que não deixou sequela, depois de 3, 4 meses, a gente pode liberar com supervisão para uma academia. Alguns pacientes, eles infartam, ficam com uma disfunção da bomba do coração e esses pacientes têm que ser acompanhados o resto da vida com reabilitação cardíaca. Tá? Às vezes até para um pouquinho e volta, mas eles não podem parar o exercício físico supervisionado, porque numa reabilitação cardíaca a gente trata de doentes. Então você trata de doente, o risco de alguém infartar e ter uma parada cardíaca dentro de uma clínica de reabilitação cardíaca é grande? Não, é pequeno, porque a gente conhece o paciente está na nossa mão, a gente sabe quais são as limitações dele e até onde a gente pode trabalhar. Diferente de uma academia, que muitas das vezes pede lá, eu preciso do atestado médico para você poder fazer exercício. Sim. Aí chega lá no médico, paciente jovem, tem 35 anos, 37 anos, dá um atestado e fala, tá liberado. Aí vai ter uma complicação dentro de uma academia. E acontece o tempo todo. Né? Acontece o tempo todo, justamente porque às vezes você não faz uma avaliação, que eu chamo de avaliação pré-participação adequada para a atividade física que ele vai fazer. Então, na reabilitação cardíaca, a gente tem um paciente na nossa mão. A gente sabe quem é cada paciente que pode fazer. Quando entra para a academia, infelizmente, esses atestados, ele vem de maneira subjetiva e acaba colocando os profissionais que trabalham numa academia de saia justa, né? Sem numa intercorrência que deveria ser evitada. Eu tenho vários pacientes
Tipo, eu descobri que eu tinha uma artéria entupida no coração porque eu fui pegar um atestado e aí me pediram vários exames, quando fui fazer, não pude, fui para a mesa de cirurgia fazer a cirurgia. Conhece alguém assim? Conheço. E não é o único, tá? Não, não é o único. eu sou... E na casa dos 50 anos, isso é muito comum, né? No homem, a partir dos 40 anos. 40, tá? a partir dos 40 anos. No homem é mais precoce. Na mulher é um pouquinho mais tarde. Mas isso é outra pergunta, aqui eu também, outra de leigo também. Do ponto de vista sistêmico, o homem e a mulher são... porque eu ouvi já essa frase mais uma vez. No homem eu tenho o infarto é mais precoce, entendeu? A mulher tem... Como é que é isso? A mulher tem hormônios que são cardioprotetores. Então é essa a entendeu? questão. Até a menopausa, ela tem os hormônios femininos que protegem o sistema cardiovascular dela. Depois da menopausa, o risco é igual para homem e para mulher. Mas até a menopausa, não. E também tem aquela história que fala, né? É igual porque os homens que tinham que morrer já morreram antes. Tá? Mas a mulher tem essa vantagem dos hormônios femininos serem cardioprotetores que o homem não tem. Claro. Tá? Aí depois na menopausa iguala. A mortalidade então, tem uma igual. faixa etária que realmente o homem... E a obesidade com a cerveja, isso é o fato realmente, não é? A barriga de cerveja... Sim. Antes disso, falando ainda, que eu acho bom, eu acho legal estar conversando sobre isso, a gente falou que mulheres têm hormônios cardioprotetores. Certo. Mas as mulheres, elas hoje em dia, elas querem fazer exatamente as mesmas coisas que o homem faz, mas o organismo dela é diferente. Então, mulher quer beber tanto quanto o homem, quer fumar tanto quanto o homem, ainda toma anticoncepcional, tá? Então, essa tríade que as mulheres estão fazendo, isso daí aumenta o risco cardiovascular dela. Lembrando que risco cardiovascular não é somente risco de infarto, eu estou falando, aumenta o risco de AVC e o risco de trombose. Tá? Então, as mulheres têm que tomar muito cuidado com isso. E hoje em dia a vida está cada vez mais sedentária, o consumo de álcool está sendo abusivo e o fumo está voltando aí, o pessoal voltar a fumar de maneira porque alta teve também. uma geração, tem um gap aí de uma garotada que não fuma, né? Não, que caiu bastante. Caiu muito, é verdade. Esse sedentarismo, 30 minutinhos de atividade por semana, aquela corridinha. Não. Segundo a preconização da MS, são 150 minutos de atividade moderada. Sim. Tá? Por semana. Para homem ou mulher, independente. Independente, homem ou mulher. Mas atividade moderada. Se a gente estiver falando de uma intensidade mais intensa e que ela pode ser aquele futebolzinho lesiva, de domingo só não basta. Futebol é a corridinha. Não, e ainda mais, aquele futebol de domingo para um paciente, para um indivíduo que não conhece a sua história cardiovascular, ele pode ser danoso. O cinquentão que vou voltar a praticar um esporte. Melhor fazer, a primeira coisa a fazer é procurar o cardiologista. Primeira coisa a fazer é procurar o cardiologista. Antes disso, eu também digo mais, conhecer a sua história, conhecer quem são seus familiares. Pai e mãe morreram de quê? Já infartaram? Já teve AVC? Com quantos anos eles tiveram isso? Irmãos também, tá? Então, são parentes diretos. Essas pessoas elas têm um risco aumentado. Então, quando eu pego um paciente na clínica para fazer a avaliação, primeira coisa que eu pergunto é, pai e mãe são vivos? Já infartaram ou tiveram um AVC? Tem irmão que já infartou? Porque a gente já conhece a história. Eu já peguei paciente que tinha tudo isso positivo e acreditou com ele e não ia acontecer nada. Tá? O fator genético ele tem muita influência. Então, se você tem um parente direto que já teve complicação, preste atenção em sinais. Você. E já procura um cardiologista, não custa nada, é o cardiologista pelo menos uma vez por ano, se você não tem nada. A partir dos 35, né? E eu tenho paciente que infartado com 32, 33 anos, mas tinha uma história familiar pesada. E tem um agravante nessa história toda. Deixa eu falar um recadinho rapidinho aqui. Você está gostando desse conteúdo?
Eu tô gostando, Tá eu gostando, adoro. Arthur? Eu tô gostando. E tem que mexer, né? Eu tenho que sacudir a galera Para aí. fazer sua atividade Porque, física, depois de compartilhar. Se você estiver gostando, compartilhe o nosso conteúdo aí na rede social com seus amigos cinquentões como nós, porque sempre é importante a gente enviar para aquela pessoa que a gente gosta as informações que a gente está achando relevante para nós, né? E tratar do coração aos 50, a partir dos 35. Completou 35, vamos cuidar da máquina, porque a máquina pode fundir. Eu passei raspando, né, pelo que a gente mas é estava... aquela história. Eu vou... Você tá com 50. Quantos anos mais eu quero viver? Mas com que qualidade, né? Que qualidade de vida eu quero viver? Eu quero viver mais 30 anos, mas... Tudo bem, mas 30 anos com que qualidade de vida? Exatamente. Eu já falo antes, hoje em dia, as crianças, elas estão mais sedentárias. Elas só estão no telefone, só estão no computador, no videogame. A gente tem uma obesidade infantil aumentando muito. E isso vai dar problema lá na frente. Claro. Tá? E a gente tem que entender, e aí falar um pouquinho de políticas públicas, a gente percebe que o crescimento com gasto em saúde... ele não acompanha o crescimento do PIB brasileiro. Claro. Então, se o PIB cresce em fator de X, a doença com saúde está crescendo em valor de X mais Y. Vai ter uma hora que vai ter colapso. Se a gente não investir na prevenção e no tratamento primário desse indivíduo, lá na frente nós não vamos conseguir pagar as contas. É incluir na caminhada do final do dia a criança, né? O adolescente que está lá em casa. Vamos lá passear, vamos dar uma caminhadinha, vamos dar uma criança tem que brincar, vai brincar. Tem que correr, tem que pular. Vai pro play, eu sei que na rua aqui, ainda mais no Rio de Janeiro, é um pouco grande. Vai pro play, vai brincar no parque no final de semana, vai nadar, larga vai praticar telefone. esporte e diminuir o telefone. As crianças hoje já nascem com o dedinho ali mexendo, né? Isso daí cada vez vai dar problema lá na frente. Então, a gente já sabe que vai dar, vamos tentar prevenir isso aí. Claro. Nós temos um conteúdo aí no 107 Podcast com o Dr. Joaquim da Mata, que é um médico nutrólogo, ortomolecular também. Ele toda hora, durante o nosso bate-papo aqui, ele reforçava dessa importância de observar a alimentação, né? O que você está ingerindo, o que você está colocando para dentro aí dessa máquina já surrada, né? E as crianças... E às vezes, dia desse eu estava até, depois do podcast que nós gravamos com o professor Joaquim da Mata, eu fui ao supermercado e tal, e estava observando, tinha um pai, uma mãe, com a filha adolescente ao lado. Depois daquele podcast eu comecei a observar muito mais o que eu estava fazendo da vida. No carrinho do supermercado eu observei, né? Tava o pai, a mãe, biscoitos recheados, enlatados, embutidos e assim, nenhuma verdura, nenhuma fruta, nada. E eles já entrando na fila do caixa para pagar. E assim, eu percebi ali rapidamente, assim, não tinha preocupação nenhuma com a saúde deles, né, daquela família, né? Assim, era só vamos nessa bagaça aqui, que isso aqui dá pra gente. Quando você pode mudar tudo isso, né? Você pode acrescentar legumes, frutas, substituir isso, que para criança é um agravante seríssimo, né? E sem contar que a criança imita a gente, ele copia a gente. Então a gente tem que dar exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos. A gente tem que se alimentar bem, porque ele, vendo se alimentar bem, ele vai copiar aquele tipo de alimentação. Quando os pais comem besteiras, lanches, aplicativo de telefone pedindo comida e tudo, essa criança só vai copiar e só vai querer isso, tá? Eu fico brincando, eu tenho um filho de 8 anos, né, no aniversário de 8 anos dele, e aí, filho, o que você vai querer de almoço especial hoje? Ele chegou e falou, almoço especial, eu quero arroz, feijão, purê de inhame, salada e uma carne, músculo como carne. Falei, que isso, filho? Não, é isso que ele quer. Maravilha, hein? Ele vê isso, a gente mostra isso para ele. Mesmo naquela hora que a gente fala, pode pedir o que for para comer, ele vai pedir
o que ele está habituado a comer. E que lhe dá prazer, né? Que lhe dá prazer. Que lhe dá prazer. Porque a comida gordurosa, vai te dar mais prazer e tudo, mas a saudável também te dá. Sendo uma comidinha saudável e bem equilibrada, bem feita, é uma delícia. Eu pratico atividade física também, e quando eu fui ao nutricionista para ver a minha alimentação, eu vi que, mesmo achando que eu estava comendo certo, eu estava comendo quantidades erradas de cada alimento. E eu vi, daqui eu coloco pouca proteína e muito carboidrato. E aí ela mudou na minha dieta. Eu tenho problema de saúde, eu sou diabético, tipo 1. E aí equilibrou minha dieta, minha vida mudou, entendeu? Só regulou ali a quantidade de cada porção, aumentou um, diminuiu o outro. Vou te falar que hoje eu como mais do que eu comia e estou emagrecendo. E curiosidade, o que você faz com atividade física? Você, pessoal? Sou ciclista. Hoje em dia eu sou ciclista, né? Mas eu faço atividade física desde os 4 anos de idade. Sei. 4 anos eu entrei no judô, fui até os 16, fui para o jiu-jitsu, passei pelo futsal, futebol de beach soccer, peguei onda e cada idade e a gente quer se machucar menos, eu fui para o ciclismo e hoje eu faço ciclismo que é chamado modalidade de speed, né? Que são aquelas bicicletas fininhas, né? E é o que me dá prazer, ainda mais no Rio de Janeiro. Claro. Não preciso nem falar que pedalar no Rio de Janeiro é paraíso para qualquer ciclista, né? Que a gente consegue ter o mar e a montanha perto um do outro. Tirando a questão da segurança, é excelente, né? Tirando a questão da segurança, mas também, se for pensar isso, a gente não sai de casa. A gente no Rio de Janeiro tem que ser. E o ciclista tem aquela história, né? Ele acorda às 4h30 da manhã para ir para a rua. É isso mesmo? Tá vendo? Isso aí que é exemplo. Isso que Quer é seguir o exemplo, esse aí é motivador. Vamos comprar uma bicicleta amanhã. E durante o Covid, como é que aconteceu? Como é que foi aquela demanda quando... O Covid você ainda recebe pacientes com sequelas de com Covid? sequelas de Covid? Sim. A gente tem um long Covid, né? Que é o termo que foi dado para essas sequelas tardias de Covid. Até hoje a gente pega muitos pacientes com diversas alterações, tanto cardiovasculares como neurológica e respiratória. E eu vou dizer, as respiratórias são o que menos dão problema, tá? Então a gente teve no Covid aquela impressão, tipo, meu pulmão vai ficar ruim pós-Covid. E viu que não é o pulmão que fica ruim, e sim o coração, a parte neurológica, que tem mais complicação. O pulmão a gente consegue a gente consegue recuperar fácil, porque a gente não usa toda a funcionalidade do pulmão. A gente tem uma reserva do pulmão muito grande, então tem várias pessoas que conseguem viver com um pulmão só. Tá? Então, aproximadamente aí 40% do nosso pulmão a gente não usa nem em exercício. Nem quando está em atividade extenuante, a gente não usa 40% do pulmão. Eu crente que fosse chegar a 100%. Então essa é uma desculpa de que... Tem fumante que fala isso, né? Não, mas o meu pulmão ainda só está comprometido 20% do pulmão. Mas a gente tem que lembrar que com a idade a gente vai perdendo o que a gente chama de alvéolos, né? São unidades respiratórias dentro do pulmão. Nós já perdemos isso com a idade normalmente. E a idade é um fator que a gente não consegue parar. A idade ela vai avançando. Então, se você lá atrás destruiu o seu pulmão, eu parei de fumar há 30 anos atrás e estou sentindo falta de ar agora. Lógico, porque há 30 anos atrás você destruiu o seu pulmão e hoje que você está com 60, 70 anos, que deveria ter um pulmão para aguentar essa tua idade e que já foi destruído por conta da idade, não aguenta mais. Mesmo que seja só um cigarrinho à noite, tem algumas pessoas têm o hábito de fumar um cigarrinho à noite para dormir. Eu preciso fumar um cigarro para dormir. Vai destruir. Não, vai destruir. Mas o que a gente preconiza são aqueles que são mais graves, que fumam uma cartela de cigarro por dia durante 10 anos. Esse já é considerado um que a gente chama de DPOC, né? Com doença pulmonar, já com um maço de cigarro dia,
que a maioria das pessoas É que um são normal, fumantes, né? fumam de um. Lógico, a gente tem aqueles casos extremos, que fumam 3, 4 maços, esses são piores ainda, tá? Mas é só um maço por dia. Esse um maço por dia vai te dar problema. Em 10 anos, já sabe que o teu pulmão não é mais o mesmo. E a gente percebe pelas ruas também, tem o cigarro... Eletrônico? Como é que é? O cigarro eletrônico, Narguilé. narguilé. Esses são piores ainda. Piores? Tá? São piores ainda. E tem uma galerinha super jovem usando isso aí à torta direita. E é agora proibido, é proibido no Brasil, né? E agora nós estamos tendo esses pacientes super jovens fazendo reabilitação pulmonar por conta desses... Como consequência do cigarro eletrônico? Olha só. Tá? E com alterações pulmonares graves. Então, a tecnologia vem, as pessoas fazem uso disso e não sabem o que pode acontecer. E aí a gente vê que hoje a gente tem essas alterações que acaba destruindo mais ainda o pulmão e às vezes ficando dependente de oxigênio por conta de uma brincadeira dessa de uso de cigarro eletrônico, né? Que eles chamam de USB, né? Ficar fumando USB. Isso daí é muito perigoso e ainda está no mercado. Ainda tem gente, é proibido o comércio, mas no paralelo sempre consegue. E a juventude está indo nesse caminho, porque é um cigarro que não precisa acender, está sempre no bolso, pega no pulso, tem um saborzinho, fuma um pouquinho, né? Tem sabor ali que você coloca, mas ele tem uma destruição pulmonar muito grande, traz uma complicação séria no pulmão. Irreversível, tá? Então, quando a gente fala dessas alterações no pulmão, ela é irreversível. Eu fumei há 30 anos e meu pulmão hoje está limpo, está novo. Não está. Não existe isso. Não existe. Seu pulmão foi Essa destruído. Não existe. Não, ele foi destruído. Você pode conseguir viver bem com o que sobrou. Justamente porque eu falei, porque a gente tem uma reserva do pulmão que a gente não usa. Mas, na hora que você precisar desse pulmão, você não vai ter gás para ele. Tá? Você não vai usar. Eu conheço ex-fumantes que fazem terapia respiratória regularmente. Eu conheço quase ex-fumantes, mas que ainda fumam muito menos, mas que fumam seus 2, 3 cigarros por dia e que fazem terapia respiratória. Conheço exemplos desse caso, assim. Aí vem um pouco da mistura que eu falei, porque o cigarro, além de destruir o seu pulmão, tá? Ele também atinge o sistema cardiovascular. E também aumenta o índice de câncer, tá? Então, câncer de esôfago, câncer de mama na mulher, o entupimento das artérias, tanto cerebrais como do coração, você aumenta com o uso do cigarro. E ao contrário do exercício, porque o exercício ele diminui qualquer causa de morte, tá? O exercício, ele reduz qualquer causa de morte. Eu estou falando... Qualquer atividade física. O exercício, sim, reduz câncer, risco de infarto, risco de AVC, e reduz depressão. Então, o exercício, ele deve ser praticado por todo mundo para poder reduzir os fatores de riscos, tá? Reduzir qualquer causa de morte natural, o exercício vai reduzir. Logicamente, vou fazer exercício, já tenho lá mais de 40 anos, procura um profissional para você poder ser avaliado e saber qual tipo de exercício você pode fazer. Não existe aquela história, eu não posso fazer exercício porque eu tenho problema no coração, eu tenho problema na lombar. Você pode, a gente só precisa prescrever o tipo de exercício adequado para você. Tudo é uma relação de intensidade com a modalidade de exercício que você está fazendo. Quando você diz procura um profissional, é procurar uma clínica médica, seu cardiologista? Dependendo da sua idade, primeiro procurar um cardiologista para ver como é que está a saúde das suas artérias, do teu coração. E eu estou falando procurar um cardiologista, não é para chegar lá, o cardiologista solicitar um monte de exame de sangue e fazer um eletro de repouso, não. Tá? Porque as complicações elas não acontecem em repouso. A gente tem que testar em exercício. Fazer um teste que a gente chama de funcional.
tá? Então, são aqueles testes que vai colocar numa esteira e vai rodar um eletro junto, ou vai colocar numa esteira e vai fazer um exame de cintilografia do coração. Cada exame tem uma indicação. Não sou eu que vou dizer qual exame que vai fazer aqui no podcast para a pessoa sair querendo fazer esse exame. Não. Cada exame tem sua indicação, como os exames também têm contraindicações. Tá? Então, você precisa procurar lá um profissional cardiologista especializado em exercício também, para poder dizer o que você pode fazer e se você tem que ir para academia ou tem que ir para uma clínica de reabilitação. Entendi. Então, eu não vou sair lá da minha casa, vou bater lá no consultório do doutor Leonardo direto. Eu vou ao cardiologista... Não, vai bater porque a minha clínica tem cardiologista, tem testes, tem tudo lá. Na minha clínica... Malandramente! Na minha clínica... A minha clínica ela é voltada para reabilitação cardíaca, tem a reabilitação pulmonar. Eu tenho cardiologista, a minha esposa é cardiologista, ela que faz essa avaliação junto comigo, e inclusive a gente tem o que a gente chama de teste cardiopulmonar, que é uma ergospirometria, que além de estar na esteira correndo e vendo eletro, a gente ainda está vendo o consumo metabólico desse paciente, que através desse consumo metabólico a gente consegue investigar melhor esse coração, para depois fazer algum outro tipo de exame mais invasivo ou não, se for necessário. Entendi. Arthur, amanhã, vou fazer uma atividade física. Vou lá procurar a clínica. No rodapé aí desse conteúdo, a gente vai deixar o link lá da clínica do Dr. Leonardo. Vou fazer uma atividade física, procura uma clínica, um cardiologista, uma clínica que tem um cardiologista, exames, permitido, vai fazer atividade, não tem, está com alguma deficiência, faz o tratamento, um acompanhamento durante um período, até ser liberado por aí para atividade física numa academia de ginástica ou correr. Correto. Eu já ouvi os gordinhos falando assim, eu não vou fazer teste de esteira não, porque eu ouvi o caso de fulano de tal que ficou na esteira. Morreu. Como? Morreu na esteira. Não, é sério. Já ouvi mais de uma pessoa falar isso. Não, teste de esteira eu não faço, não. Porque eles querem que você faça um exercício que, sabe, Mas isso não é lenda urbana? Sabe, realmente... Na verdade, isso é difícil acontecer, tá? Não é impossível, é uma intercorrência, mas a gente faz o que a gente chama de avaliação pré-teste para saber qual o risco desse indivíduo, qual o risco que ele tem de passar mal em cima de uma esteira, tá? Então, se o risco desse indivíduo for muito grande, a gente vai fazer esse teste dentro de uma unidade hospitalar, tá? E se o risco desse indivíduo for moderado, baixo, a gente pode fazer dentro de uma clínica, e uma clínica tem um suporte próprio para fazer, conduzir qualquer intercorrência que aconteça dentro da clínica. Sim. Você conhece a minha clínica lá, a gente tem o nosso carrinho de emergência, onde a gente tem medicamentos, tem um cardioversor, tudo ali para, se acontecer, é raro acontecer, tá? É raro acontecer. É melhor você fazer um teste, porque o profissional que faz um teste é um cardiologista especializado em ergometria. É melhor você fazer um teste dentro de um ambiente controlado, onde a gente sabe o risco, do que você estar em casa, passar mal e morrer. Claro. Tá? Então, você, às vezes, mas eu não faço nada. Às vezes você precisa correr porque alguém puxou o teu relógio, ou precisa correr porque o ônibus passou e você vai pegar, ou você vai descer uma escada porque o elevador está demorando e você tem um compromisso que não pode adiar. E aí você vai passar mal ali e não vai ter um cardiologista do seu lado vendo se você vai passar mal ou não. Por isso eu digo, quando a pessoa está dentro de uma clínica fazendo uma reabilitação, a gente já fez o teste com ele em esforço para saber como o coração dele vai se comportar no esforço. E se começar a aparecer alguma alteração, a gente para o teste, porque sabe que dali para frente eu não posso ir mais. Sim. E aí a gente coloca limite. Aqui para frente eu não pode ir mais. Ou apareceu esse limite, agora nós vamos ter que fazer exame mais invasivo
e, de repente, vai para o famoso cateterismo, para colocar um stent e tudo mais, para a gente recauchutar esse coração, para a gente colocar esse coração em condições de você fazer as suas atividades do dia a dia. Então, o risco de não fazer é muito maior do que o risco de fazer o teste. Eu tenho uma curiosidade, a gente falou de uma coisa lá no começo, mas eu estou curioso aqui, eu vou tocar no assunto aqui. Você falou das obstruções, quando você, da questão respiratória, você falou no nariz, pode haver determinadas obstruções que impedem uma respiração mais saudável. E eu ouço uma conversa assim também na sociedade, de que tem um monte de gente fazendo cirurgia de nariz e até uma briga com o seguro-saúde, que nada, cara, isso aí é estético, não tem nada a ver com, entendeu? Com melhoria de qualidade de respiratória, porque o cara quer diminuir o nariz dele, quer não sei o quê, e está fazendo cirurgia de nariz, e seguro-saúde não autoriza a cirurgia muitas vezes por causa disso, entendeu? Como é que é isso? Você acha que tem um exagero mesmo nisso? O que... Não, tem. Inclusive, existem algumas cirurgias que são feitas para tratar a apneia do sono. Por exemplo. A apneia do sono, ela, às vezes, é negligenciada e acha que ele só ronca. Esse roncar, ele prejudica a saúde do seu corpo, tá? Porque você não consegue recuperar o seu organismo. A produção de hormônios, elas são alteradas, produção de hormônios que vão fazer o seu organismo relaxar. Então, você pode piorar a sua hipertensão, você pode criar uma hipertensão por conta de uma apneia do sono, você pode desenvolver uma diabetes por conta da apneia do sono, obesidade e o grande temor para os homens, impotência sexual também. Tá? Por quê? Por que potência sexual? Porque a gente está falando de destruição de vasos. Tá? Seria o vaso do coração, um vaso cerebral, e a gente tem o vaso que é da ereção, que também vai ser prejudicado. Então, às vezes, essas cirurgias de adenoide, de palato e tudo mais, eles são corretivos para melhorar a respiração e, às vezes, também para tratamento da apneia do sono. Não é a única forma de se tratar a apneia do sono, mas essas cirurgias ela também servem para tratar. A gente tem a parte odontológica, que às vezes faz uma placa para ajudar na respiração. A gente tem o uso de devices, de aparelho respiratórios, tipo CPAP, BiPAP, que ajuda também no tratamento da apneia do sono. E a gente tem exercícios respiratórios, exercício do orofaríngeo, que também vai melhorar a apneia do sono, tá? E é importante, a apneia do sono, a gente tem que tratar junto a obesidade, a alimentação, que vai ajudar a diminuir. Muitas pessoas, elas começam o tratamento da apneia do sono com um dispositivo de jogar o ar lá para dentro, de CPAP, e depois que ele perde o peso, ele acaba com a apneia do sono, ele para com a apneia do sono, tá? E também tem alguns... Você conhece aquele exercício de respiratório lá na clínica? Sim. Ele também ajuda no tratamento da apneia do sono. Então, pacientes que vão fazer reabilitação cardíaca lá com a gente tem um exercício respiratório que, no final, a esposa do paciente relata que ele parou de roncar, que ele melhorou um ronco e tudo mais por conta de alguns exercícios. O objetivo daquele exercício não é melhorar o ronco, mas ele ajuda a melhorar o ronco. O objetivo do exercício lá para a gente é a parte que a gente chama de sistema autonômico, de regular o organismo. Ele ajuda a regular, mas ele também vai ajudar a apneia do sono. E aí, na hora da correção, a gente tem atletas que precisam fazer correção de septo e tudo, que não conseguem desenvolver dentro da prática esportiva por alteração de septo, tá? E a gente sabe que também o septo ele ajuda na produção que a gente chama de uma substância chamada óxido nítrico, que ele faz a dilatação dos vasos.
Então, a correção, às vezes, é necessária ser feita assim. É. Mas a gente sabe que tem muita gente que aproveita isso para fazer uma plástica lá no nariz. Mas eu acho que não tem nem tanta gente assim, na verdade. Eu acho que tem, o seguro-saúde não quer pagar, entendeu? Então usa como desculpa, não, isso é questão Arthur, estética. você de perfil aqui, deixa eu ver aqui. Você merece ou não merece? Não, dá pra continuar. Já tem quantas plásticas aí? Não, mas olha só, agora outra pergunta. E aquele negócio que teve um modismo, acho que acabou o modismo, de usar o aparelhinho... Pra facilitar o som. Um dilatador, O né? dilatador. Isso tem efeito mesmo? Ou aquilo Melhor. é uma coisa mais psicológica e tal? Porque acabou, de repente acabou. Não é fundamental, Você via um monte de atleta usando? Isso. Da noite pro dia, ninguém mais usa. Não, Ninguém mais tem. aquilo surgiu, o pessoal usa, ainda vejo algumas coisas dentro do ciclismo, usar, mas não tem, eu não vejo comprovação científica. O pessoal começou a suspeitar que o uso disso é melhorar o ronco também, tá? Mas eu não vejo resultado e não vejo estudo científico que mostra a eficácia disso. E caminhando um pouquinho para o pessoal lá que está estudando com o Arthur lá e procurando, pensando o que vai fazer da vida. Vou fazer fisioterapia, vou, né? E aí, como é que é esse mercado? Como é que... Suas dicas. Então, quando entrei na fisioterapia, eu sempre, quer dizer, qualquer coisa na minha vida, eu sempre quis fazer o que ninguém faz, tá? Eu não quero estar trabalhando para ser mais um trabalhando naquela área, tá? Então, a área da fisioterapia, ela cresceu muito, ainda mais agora por conta da pandemia. Se falou muito antigamente, na época que eu fiz faculdade, foi naquela época do Romário, do Ronaldo, que tinha um filé, terapeuta milagroso. Tinha um filé, inclusive eu cheguei a trabalhar com filé e tudo. Então, a época da fisioterapia esportiva. Deu aquele boom na fisioterapia esportiva, foi todo mundo para fisioterapia esportiva. Eu fui para fisioterapia respiratória. Agora, deu um boom na fisioterapia respiratória por conta do Covid, e aquela fisioterapia tanto intra-hospitalar como extra-hospitalar, e eu estou na área de cardio, tá? Então, a gente sempre tem que estar um passo à frente. Você tem a faculdade, a fisioterapia é nível superior, é uma faculdade que demora 5 anos para você fazer, tá? Você vai ter que estudar anatomia, você vai ter que estudar fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, vai estudar tantas áreas como um médico estuda. Às vezes a gente só não vai focar na parte cirúrgica e na parte de fármaco a gente estuda um pouco menos, tá? Mas a gente estuda os tratamentos com recursos físicos. Então, quem está querendo entrar na fisioterapia saber que vai estudar essa área do corpo humano e de tratamento. Quando você acaba a faculdade, você acaba como generalista, que nem um médico. Existe residência? Existe residência em fisioterapia, ainda não é tão consolidada como é na medicina, mas existe residência, sim, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos grandes centros tem residência, e tem as pós-graduações. As pós-graduações em lato sensu, que vai formar especialistas em diversas áreas. Então, na fisioterapia, algumas áreas dela, você tem a fisioterapia uroginecológica, que as pessoas não sabem que existe, que são fisioterapia para quem tem problema de incontinência urinária, que tem problema até na parte erétil, na insuficiência fecal, na mulher também, na parte de sexualidade. Tem essa área da fisioterapia, na parte de parto, também o fisioterapeuta, nessa parte de uroginecológica vai entrar. Nós temos o fisioterapeuta que trabalha com ergonomia, que vai para as empresas para analisar e para fazer um trabalho laboral para evitar o afastamento de trabalho. Tem a fisioterapia ortopédica, traumato-ortopédica, que é a mais conhecida, a acupuntura, neurológica, a fisioterapia neurológica, a fisioterapia cardio. A fisioterapia cardiovascular ela é recente, ela é de 2015 para cá.
tá? E aí o pessoal pergunta, você fez o quê? Eu lá atrás, há 20 anos atrás, eu fiz especialização em terapia intensiva, porque não existia cardiovascular. Então, eu precisei fazer especialização em terapia intensiva e depois atuar em cardiovascular. Cardiovascular é de 2015 para cá, até respiratória. Então, a área da fisioterapia é muito ampla. O mercado é muito grande. Só que não adianta você fazer... Isso é qualquer profissão, né? Você querer fazer uma faculdade e ser mais um no mercado. Aí você vai sofrer que nem os outros vão sofrer nas outras profissões também. Tem um ex-aluno nosso. Eu tive um AVC. Eu fiz um AVC em 2020. Né? A gente falou já do AVC aqui. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, pois é. Aí, na verdade... E aí eu fiquei com a parestesia, né? Incômodo aqui, lateral e tudo. E aí eu fui procurar um fisioterapeuta que era ex-aluno meu. E eu achei tão interessante o papo, sabe? Que ele falou, Arthur, não entendo nada disso. A minha questão é só motora, entendeu? Não entendo nada. Vou te indicar uma outra pessoa, sabe? Que ela cuida disso, entendeu? Então, eu achei... Você não pode ir para o ortopedista para tratar do coração. Mas eu não sabia que era assim, entendeu? Foi ignorância pura mesmo. Mas isso é na maioria da população. Entendeu? Há 30 anos você ia no dentista. Você tem que ir no dentista. Vou no dentista. Tem que fazer uma obturação, você vai no dentista. Hoje você tem as especialidades, né, dentro da... Mas é interessante, porque eu não sabia que tinha isso. Então, por isso eu acho importante a gente falar sobre isso. Falar que o fisioterapeuta, que nem o dentista... que nem um médico, e tem várias especialidades. E aí você tem que também ser humilde e falar, olha, isso eu não sei, vou passar para um colega que saiba. Tá? Que nem eu vou falar, vai pintar uma criança na minha frente, eu falar, vamos indicar para alguém. Pediátrico. Tá? Teve AVC, não sei o que lá, especialista é fulano de tal. Tá? Então, a minha praia é coração e pulmão. Que bom. Doutor Leonardo Alves. Fisioterapeuta top, bate-papo gostoso, esclarecedor. Quero ver se amanhã sai daqui de novo com vontade de sair correndo por aí, fazendo atividades, ainda mais agora com o coração novo. Vai devagar. Eu sei. Aí no rodapé desse podcast tem mais indicações, mais caminhos de como encontrar o fisioterapeuta Leonardo Alves, e aí você pode fazer contato com ele e buscar lá na clínica dele as soluções que você busca. Arthur, tá terminando. Terminando, eu acho que tá show de bola. Queria saber se o doutor Leonardo quer dar algum recado para os nossos espectadores aí. Primeiro recado todo mundo pode fazer exercício físico, tá? Procure um especialista antes. Se você tiver problema de coração, problema de pulmão, até problema de coluna, procure um especialista que você vai poder fazer algum tipo de exercício. Tá? Hoje em dia não existe mais, eu não posso fazer exercício nenhum. Não é assim. Tá? Você precisa sim de um especialista que vai te direcionar e te ajudar nessa mudança do estilo de vida. Tá? E sabendo que quem pratica exercício vive mais e melhor. Quantos quilômetros você faz de pedal de bicicleta? No treino básico, 30 quilômetros. Num treino um pouquinho mais longo. 30? Um treino um pouquinho mais longo, vai 110, 120 quilômetros. Subindo, descendo. Aqui no Rio de Janeiro... Você é belga. Eu tô aqui tentando dar uma voltinha ali na lagoa, o cara faz 30 quilômetros. Quais são os lugares no Rio de Janeiro para quem faz? Cara, quem Ele é Tijuca, você não conhece. Não, mas ele é Tijuca, mas quem está assistindo esse podcast lá em São Paulo e quer vir aqui pro Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro, treinozinho básico é aquele treinozinho na vista chinesa que todo mundo adora. Se você for um pouquinho mais preparado, você pode ir até o Cristo Redentor, que é uma subida grande. A gente pode pegar a orla inteira do Rio de Janeiro, sai da Tijuca, pega o Aterro, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon. Isso é um treino de manhã básico, eu vou até o Leblon e volto antes de trabalhar. Caraca, tempo? Moleque. 1h40. Tá falando sério? Sério. Você faz isso um monte tem uma galera que faz em menos tempo. Que eu não tô muito bom ainda. Depois pode tomar uma cervejinha? Vou te falar que as pessoas bebem uma cerveja assim, não é proibido. Tá? Então tem um pessoal que faz o pedal sábado e domingo. Durante a semana é mais difícil. Mas no pedal de sábado e domingo, sábado e domingo, o pessoal depois do pedal bebe uma cervejinha, que ninguém é de ferro, cara. A gente não quer tirar o prazer de ver, a gente quer dar mais prazer
a viver. Lógico que você não vai beber uma cerveja Não, e só abusar. aquela- E abusar. Mas, pô, uma cervejinha, bebe sim, não é proibido, não. É isso aí. Muito bom. Show de Terminou. bola. Tem que Obrigado. correr, tem que malhar, tem que taná. Terminou, né? Terminou, acho que tá ótimo. Vamos ver se Tá na hora. convidado da próxima vez, né? É isso Vamos aí. daqui a gente faz o nosso exercício. Vamos aí. ver se a gente vai adiante. Brigadão, Leonardo. Obrigado pelo convite. Obrigado aí. É Isso aí, Prazer, 107 prazer, podcast gente. está terminando, mas tem muito mais aí no nosso canal para você curtir, para você compartilhar, para você seguir e se inscrever. Muito obrigado você que ficou até aqui e aí na nossa timeline aí tem mais coisinhas para você ver e compartilhar. Valeu. Valeu? Valeu.